programa Mães Amorosas, programa de responsabilidade do Ministério de Mulheres Evangélicas de Caetité. Queridas irmãs em Cristo, está iniciando o programa Mães Amorosas, o Ministério de Mulheres da Igreja em Caetité. Este programa é feito com muito amor e carinho, especialmente para você. Graças ao Senhor, mais um dia se passou na presença dEle. E hoje, dia 14 de abril, vamos ler mais um provérbio. O provérbio de hoje: o preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. Provérbios, capítulo 13, versículo 4. E o título diz assim: vamos servir o Senhor com excelência. Pela palavra, sabemos que há uma luta espiritual sendo travada, não contra sangue e carne, mas sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Está em Efésios 6:12. O apóstolo João também revela que o mundo inteiro jaz no maligno. 1 João 5:19. Além disso, sabemos que o diabo usurpou a autoridade sobre todos os reinos do mundo, sendo ousado a ponto de barganhá-la com Jesus, caso este o adorasse. Lucas 4, 6 e 7. A especialidade do inimigo é roubar, matar e destruir, enquanto o Senhor Jesus veio à terra para nos dar vida e vida em abundância. João 10:10. Há uma força maligna controlando este mundo em todas as áreas. O sistema financeiro, a educação, a cultura e a arte estão sob o domínio do príncipe deste mundo. João 14:30, cujo objetivo é destruir todo o padrão de justiça estabelecido por Deus na Bíblia e, por fim, destruir no seio da humanidade o próprio conceito de Deus. Inclusive, há uma pressão muito grande para derrubar a estrutura familiar estabelecida por Deus. O mistério da iniquidade já opera há um bom tempo, sem que muitos percebam, com o fim de preparar o palco para o surgimento do homem da iniquidade, o filho da perdição, isto é, o anticristo. Está registrado em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 7. Muitos homens são usados pelo diabo em troca de dinheiro e poder, trabalhando com diligência dia e noite para o aparecimento do inimigo. A igreja do Senhor precisa ser despertada e dar o melhor de si para Ele, no cumprimento do seu propósito. Amém. Até amanhã com mais provérbios. Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria: Pedro Dong. Leitura: Aline Alves de Moura. Levantar antes de qualquer outra coisa. Faça uma respiração da vida. Vamos para mais uma leitura do Alimento Diário. A nossa leitura bíblica vai estar em Isaías 57:15, João 6, versículo 30 ao 31, e o versículo 33,
e 1 Coríntios 15, versículos do 51 ao 52, e Tiago, capítulo 1, versículo do 16 ao 18. Em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é que desce do céu e dá vida ao mundo. João 6, 32, 33. O pão da vida é Jesus. No capítulo 6 de João, a multidão não entendia o que Jesus estava dizendo. Ele era o enviado de Deus. E os judeus, para crer na palavra do enviado de Deus, queriam uma prova, queriam um sinal. É como se dissessem, Deus deu um sinal para que o povo cresça em Moisés, pois Moisés nos deu o pão do céu. Mas eles não se importavam com o pão do céu, com a natureza celestial, e sim com o pão que caía do céu para alimentá-los fisicamente. Apesar de Jesus ter realizado vários sinais, a preocupação deles continuava sendo o pão para alimento físico, pois eram ligados às coisas materiais. O versículo 33 evidencia que o verdadeiro pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Não nos enganemos com o pão físico, com o pão desta terra. Deus quer dar-nos algo muito melhor. O presente que Ele quer dar ao homem não é o pão que perece, mas o pão superior, o pão que desce do céu, da esfera onde Deus está. Tiago 1, 16, 17. Deus é aquele que habita a eternidade. Isaías 57, 15. E a eternidade é o céu. Toda boa dádiva vem do céu, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Tiago 1,17. Deus habita na esfera da eternidade e não na dimensão do tempo e espaço, que é a esfera terrena. Hoje, nosso corpo é material, físico, porque está no mundo material. Mas Deus está no mundo espiritual, na esfera da eternidade, na luz. O tempo parece constante, mas cada espaço de tempo depende da velocidade da luz. Quanto mais alguém se aproxima da velocidade da luz, mais o tempo se prolonga e é exatamente na velocidade da luz que o tempo para. Por isso, a única coisa existente e constante é a velocidade da luz. O tempo e o espaço são relativos. O Pai nunca muda. Nele não há mudança nem variação. O único existente e constante é Deus, pois Ele está na luz. Deus é luz. O verdadeiro pão é o pão do céu que está na esfera da eternidade. Todos precisamos deste pão. A melhor coisa que Deus quer dar-nos é isso. Estamos sempre pedindo o pão físico, mas Deus quer dar-nos o pão da eternidade, que nos conduz à vida eterna. O novo nascimento já nos levou para onde Deus está, e nossa nova natureza pertence àquela dimensão, pois fomos gerados pela palavra da verdade que está na eternidade. Tiago 1,18. A verdade é a luz, a única coisa existente e constante. E a multidão pedia a Deus. Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declararam-lhe, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. João 6, 34 e 35. Esse pão não é terreno, mas está em outra dimensão. Jesus prosseguiu, porém eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Se você realmente ama o Senhor, Ele não o lançará fora, antes cuidará muito bem de você. E disse mais, porque eu desci do céu, não para fazer minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Um enviado de Deus não faz a própria vontade. Pode até ser criticado, mas
Ele é alguém que faz a vontade daquele que o enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Na primeira epístola aos Coríntios, o apóstolo Paulo revela: de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. A expressão dos que dormem refere-se aos cristãos que morreram fisicamente. Os filhos de Deus não morrem, apenas dormem. Os que já dormiram estão aguardando a segunda vinda de Cristo. Se dormirmos no Senhor, quando Ele voltar, seremos ressuscitados. Por fim, nós, os que cremos em Jesus, seremos transformados. 1 Coríntios 15, 51, 52. Para desfrutar da vida eterna, pois comemos o pão da vida que desceu do céu e estamos na esfera da eternidade onde Deus está. Aleluia! Escreva a frase que mais tocou o seu coração e ore em cima dela. Amanhã, com a permissão do nosso Senhor Jesus Cristo, voltaremos com mais leitura do nosso alimento diário. Queridas ouvintes, estamos mergulhados, imersos na palavra. Somos dispensadores, mensageiras de Deus, né? Nós estamos imersas na palavra do Senhor diariamente. A imersão de hoje. Hoje vamos desfrutar da imersão, ponto número 3. O Senhor Jesus nasceu para ser rei e governar sobre todas as nações. Seu reino não é deste mundo e não terá fim. Ele nasceu como rei, o príncipe da paz que executa juízo e justiça. O Senhor Jesus nasceu para governar sobre todas as nações. Vamos ler Lucas, capítulo 1, versículo 26, versão NAA. O nascimento de Jesus é anunciado. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. E vamos ler Isaías, versículos 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. O nascimento de Jesus é anunciado a Maria, né? E também é anunciado o seu nome, a Isaías. E o seu nome seria Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele nasceu para reinar. Então nós queremos trazer o reino do Senhor para nossas vidas. Graças ao Senhor, estamos debaixo do seu governo e iremos trazer de volta o seu reino aqui para a terra. Aleluia! E Deus conta com você, igreja, para trazer o reino de Deus de volta. Aleluia! Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, porque o Pai da Eternidade nos escolheu, nos chamou, o Príncipe da Paz nos salvou,
e como Deus forte, como Pai da eternidade, como conselheiro, está nos conduzindo à glória. Senhor Jesus, muito obrigada por tão grande salvação. Aleluia! Mergulhe na palavra e você achará vida. Amém? O Senhor veio para dar vida para você e Ele é a palavra. A maneira que você tem de contatar o Senhor é através da sua palavra. Amém? Muito bem, graças ao Senhor. Mais uma leitura bíblica. Aprofundo mais, eu absorvo a chuva que a seu tempo cai, como a chuva que rega a plantação. Boa tarde, amadas irmãs, queridas ouvintes. Estamos começando a nossa leitura bíblica agora. Queremos dar boas-vindas às irmãs, né? Você que ligou o radinho agora, que bom que você está com a gente. Nós somos as mães amorosas que ainda não tinham ouvido o nosso programa. Seja bem-vinda. Nós também queremos te convidar para estar com a gente amanhã às 6 da manhã. Enquanto você prepara o seu café, né? Você pode ouvir o programa Mães Amorosas. Vamos então iniciar a nossa leitura bíblica de hoje. Nós estamos vendo a história de Josué. Então, vamos abrir a nossa Bíblia no capítulo 9 e vamos dar continuidade à nossa leitura de hoje. A aliança com os Gibeonitas, versículo 1. Todos os reis que estavam do lado oeste do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do Mar Grande até o Líbano, ficaram sabendo disso. Eram os reis dos heteus, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Então eles se ajuntaram de comum acordo para guerrear contra Josué e contra Israel. Mas os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué tinha feito com Jericó e com Ai, usaram de astúcia. Foram e se fingiram de embaixadores, levando sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos, rasgados e cheios de remendos, calçando sandálias velhas e remendadas e vestindo roupas velhas. E todo o pão que traziam para comer era seco e bolorento. Foram a Josué no arraial em Gilgal e lhe disseram, a ele e aos homens de Israel, viemos de uma terra distante e queremos que vocês façam uma aliança conosco. Mas os homens de Israel responderam aos heveus, talvez vocês morem aqui perto, como podemos fazer uma aliança com vocês? Então disseram a Josué, somos seus servos. Mas Josué perguntou, quem são vocês? De onde vêm? Eles responderam, estes seus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor seu Deus, pois ouvimos a sua fama e tudo que fez no Egito. Versículo 10. E tudo que fez com os 2 reis dos amorreus que estavam do outro lado do Jordão, a saber, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, que estavam em Astarote. Por isso, os nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos disseram, levem com vocês alimentos para a viagem e vão ao encontro deles dizendo, somos seus servos, façam uma aliança conosco. Este nosso pão nós pegamos em nossas casas quando ainda estava quente, no dia em que saímos para vir falar com vocês, e agora aqui está ele, já seco e bolorento. Estes odres eram novos quando os enchemos de vinho, mas agora já estão rasgados. E estas nossas roupas? E estas nossas sandálias já envelheceram por causa da longa viagem? Então os israelitas aceitaram os argumentos deles e não consultaram ao Senhor. Josué concedeu-lhes paz e fez com eles a aliança de lhes poupar a vida, e os chefes da congregação confirmaram isso com juramento. Ao fim de 3 dias depois de terem feito a aliança com eles, souberam que eram seus vizinhos e que moravam perto deles, pois partindo os filhos de Israel, chegaram às cidades deles ao 3º dia, e as cidades deles eram Gibeão, Sefira, Beerote e Kiriat Jearim.
Os filhos de Israel não os atacaram porque os chefes da congregação lhes haviam jurado pelo Senhor Deus de Israel. Por isso, toda a congregação murmurou contra os chefes. Então, todos os chefes disseram a toda a congregação: nós juramos a eles pelo Senhor Deus de Israel, por isso não podemos tocar neles. Isto, porém, lhes faremos: vamos deixá-los viver, para que não venha grande ira sobre nós por causa do juramento que lhe fizemos. E os chefes acrescentaram: deixem que vivam. E assim eles se tornaram rachadores de lenha, tiradores de água para toda a congregação, como os chefes lhes tinham dito. Josué chamou os gibeonitas e lhes disse: por que vocês nos enganaram dizendo que moravam bem longe de nós, quando na verdade moram aqui perto? Agora vocês estão sob maldição, e entre vocês nunca deixará de haver escravos, rachadores de lenha e tiradores de água para a casa do meu Deus. Então eles responderam a Josué: é que foi anunciado esses seus servos, como certo que o Senhor, seu Deus, havia ordenado ao seu servo Moisés que lhe desse toda esta terra e destruísse todos os seus moradores diante de vocês. Tememos muito pela nossa vida por causa de vocês, e foi por isso que fizemos aquilo. Eis que estamos nas suas mãos, trate-nos segundo lhe parecer bom e reto. Josué fez como tinha dito e livrou-os das mãos dos filhos de Israel e não os mataram. Naquele dia, Josué os fez rachadores de lenha, tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor, até o dia de hoje no lugar em que Deus escolhesse. Eu já quero fazer um comentário aqui antes de ir para o capítulo 8, que eles foram enganados porque eles não consultaram o Senhor, certo? Então, eles juraram que protegeriam eles, não os matariam, deixaria eles ficar no meio do povo de Israel. E uma vez feito o juramento, eles não poderiam voltar atrás, né? Então, eles teriam que cumpri-los. Enfim, eles eram vizinhos, né? E eles deveriam ter sido mortos mesmo, porque era a ordem do Senhor a eliminar todos os povos daquela terra e tomar posse dela, né? Mas isso não foi feito porque eles foram enganados. Mas foram enganados porque não consultaram o Senhor. Mas Josué deu serviço para eles, né? Então, no versículo 23, Josué declara que eles não iriam morrer, né? Por causa do juramento que eles haviam feito, mas que eles iriam viver debaixo de maldição, ou seja, eles iriam ser escravos, rachadores de lenha, tiradores de água, né? E eles aceitaram isso de bom grado. Eles sabiam o que ia acontecer com eles, né? Tanto é que no versículo 24 eles comentam isso, né, com Josué. Nós sabíamos que era para ser, todos os povos eram para ser mortos, e por isso nós tememos muito pela nossa vida e mentimos a vocês para, né, ficar vivos, né? Então, eles, de bom grado, serviram o povo de Israel. Capítulo 10, versículo 1. Gibeão sitiada por 5 cidades. Quando Adonisedeque, rei de Jerusalém, ouviu que Josué havia tomado a cidade de Ai e havia destruído totalmente, fazendo com Ai e com o seu rei o mesmo que havia feito com Jericó e com o seu rei, e que os moradores de Gibeão tinham feito paz com os israelitas e estavam no meio deles. Ficou com muito medo, porque Gibeão era uma cidade grande, tão grande como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens eram valentes. Por isso, Adonisedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a On, rei de Hebron, e a Pirã, rei de Jamute, e Jafia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: venham até aqui e me ajudem, vamos atacar Gibeão, porque fez paz com Josué e com os filhos de Israel.
Então se ajuntaram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, o rei de Eglon. Eles e todas as suas tropas vieram e acamparam junto a Gibeão e atacaram a cidade. Josué socorre Gibeão. Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué no arraial de Gilgal: não deixe de ajudar esses seus servos, venha depressa até aqui. Livre-nos e ajude-nos, pois todos os reis dos amorreus que moram nas montanhas se ajuntaram contra nós. Então Josué partiu de Gilgal, ele e todo o exército com ele, todos os valentes, e o Senhor disse a Josué: não tenha medo deles, porque eu os entreguei nas suas mãos, nenhum deles poderá resistir a você. Josué os atacou de surpresa, porque tinha marchado durante toda a noite saindo de Gilgal. O Senhor fez com que eles entrassem em pânico diante de Israel e os derrotou completamente em Gibeão e os foi perseguindo pelo caminho que sobe a Bet-horon e os derrotou até Azeca e Maquedá. E aconteceu que enquanto eles fugiam de Israel na descida de Bet-horon, o Senhor fez cair do céu sobre eles grandes pedras até Azeca e morreram. Mais foram os que morreram pela chuva de pedras do que os que foram mortos à espada pelos filhos de Israel. O sol e a lua se detêm. Então Josué falou ao Senhor: no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel e na presença dos israelitas, ele disse: sol, detenha-se em Gibeão, e você, lua, pare no lugar de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está escrito no livro dos justos? O sol se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se por quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele. Tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor lutava por Israel. Então Josué voltou ao arraial em Gilgal e todo Israel foi com ele. Josué prende os 5 reis e os mata, versículo 16. Aqueles 5 reis fugiram e se esconderam numa caverna em Maquedá. E foi dito a Josué: os 5 reis foram achados, estão escondidos numa caverna em Maquedá. Então Josué disse: rolem grandes pedras até a entrada da caverna e ponham junto a ela alguns homens para que fiquem vigiando. Mas vocês não se detenham, persigam seus inimigos e matem os que vão ficando para trás. Não os deixem entrar nas cidades deles, porque o Senhor, o Deus de vocês, já os entregou nas mãos de vocês. Versículo 20. Quando Josué e os filhos de Israel acabaram de derrotá-los completamente, até consumi-los, e os que conseguiram escapar tinham entrado nas cidades fortificadas, todo o povo voltou em paz para junto de Josué, no acampamento de Maquedá. E não houve ninguém que movesse a língua contra os filhos de Israel. Versículo 22. Depois Josué disse: abram a entrada da caverna e tragam para mim aqueles 5 reis que lá se encontram. Eles fizeram assim e da caverna lhe trouxeram os 5 reis. O rei de Jerusalém, o de Hebrom, o de Jarmute, o de Laquis e o de Eglon. Quando os reis foram trazidos a Josué, este chamou todos os homens de Israel e disse aos capitães do exército que tinham ido com ele: venham e ponham o pé sobre o pescoço destes reis. E eles foram e puseram os pés sobre o pescoço deles. Então Josué disse aos capitães do exército: não tenham medo, nem fiquem assustados. Sejam fortes e corajosos, porque assim o Senhor fará com todos os seus inimigos contra os quais vocês lutarem. Depois disso, Josué matou os reis e os pendurou em 5 árvores, e eles ficaram pendurados ali até a tarde. Ao pôr do sol, Josué ordenou que os tirassem das árvores e lançaram-nos na caverna onde se haviam escondido. Na entrada da caverna puseram grandes pedras que estão lá até o dia de hoje. Josué vence mais 7 reis, versículo 28. No mesmo dia, Josué tomou a cidade de Maquedá e a feriu a espada, bem como ao seu rei.
destruiu-os totalmente e a todos os que nela estavam, sem deixar nem sequer um. Fez com o rei de Maquedá o mesmo que havia feito com o rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele de Maquedá e Líbna e atacou a cidade. E o Senhor entregou nas mãos de Israel tanto a cidade como o seu rei, e aferiu a espada a ela e a todos os que nela estavam, sem deixar nem sequer um. Fez com o seu rei o mesmo que havia feito com o rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele foi de Líbna a Laquis, cercou a cidade e a atacou. E o Senhor entregou Laquis nas mãos de Israel, que no dia seguinte a tomou e aferiu a espada a ela e todos os que nela estavam, conforme tudo que havia feito com Líbna. Orão, rei de Gezer, saiu para ajudar Laquis, porém Josué o derrotou, a ele e a seu povo, sem deixar nem sequer um. E Josué e todo Israel com ele foi de Laquis a Eglon, cercaram a cidade e a atacaram. E no mesmo dia a tomaram e a feriram a espada, e destruíram totalmente os que nela estavam, conforme tudo o que haviam feito com Laquis. Depois Josué e todo Israel com ele foi de Eglon a Hebron e guerrearam contra ela. Versículo 37. Tomaram a cidade e a feriram a espada, tanto o seu rei como todas as suas cidades e todos que nela estavam, sem deixar nem sequer um. Conforme tudo que haviam feito com Eglon, Josué executou a condenação contra ela e contra todos os que nela estavam. Então Josué e todo Israel com ele voltou e atacou Debir, e tomou a cidade com o seu rei e todas as suas cidades, e as feriu a espada. Todos os que nela estavam destruiu-os totalmente, sem deixar nem sequer um. Como havia feito com Hebron, com Líbna e o seu rei, também fez com Debir e o seu rei. Versículo 40. Assim Josué conquistou toda aquela terra, a região montanhosa, o Neguebe, a Cefelá e as descidas das águas, e derrotou todos os seus reis. Destruiu tudo que tinha fôlego de vida, sem deixar nem sequer um, como o Senhor, o Deus de Israel, havia ordenado. Josué derrotou desde Cades Barneia até Gaza, bem como toda a terra de Gósen até Gibeão. E de uma só vez Josué venceu todos esses reis e tomou as suas terras, porque o Senhor, o Deus de Israel, lutava por Israel. Então Josué e todo Israel com ele voltou ao arraial em Gilgal. Que história maravilhosa, né? Eles entraram na terra para lutar mesmo, né? Para destruir tudo, como o Senhor ordenou, né? E assim Josué fez. E algo bastante interessante acontece logo no comecinho do capítulo 10, né? Que os gibeonitas, né? Além de enganar os israelitas, né? Eles também pediram socorro para Israel porque eles foram sitiados por 5 reis. Então, esses 5 reis sitiaram essa cidade, a cidade onde os gibeonitas moravam, né? E a cidade era grande, então eles ficaram com receio. Falaram, bom, agora eles vão se unir a Israel, vai ser um número muito grande de guerreiros e vão exterminar todos nós, né? Então, quando Adonisedeque fica sabendo desse acordo, né, de paz que Gibeão fez com os israelitas, ele ficou com medo, porque Gibeão era uma cidade muito grande, então se eles se unissem com os israelitas, poderiam destruir toda a cidade de Adonisedeque. Então, Adonisedeque, que era o rei de Jerusalém, enviou mensageiros para outros 4 reis, pedindo ajuda para o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon, dizendo, vamos nos unir e vamos atacar Gibeão. Fez um acordo de paz com Josué e com os filhos de Israel. E se eles se juntarem contra nós, eles vão nos destruir. Então, Gibeão, né, pede ajuda para Israel e aí acontece, o Senhor dá um grande sinal para o povo israelita, né? Então, algo inusitado aconteceu. O sol e a lua pararam.
Josué, ele falou ao Senhor no dia que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel. E ali na presença de todo o povo, Israel falou: Sol, detenha-se em Gibeão, e você, Lua, pare no vale de Aishamon. E o Senhor fez com que isso acontecesse. O sol se deteve e a lua parou. E aquilo foi um sinal muito forte para todos os israelitas, né? Que o Senhor era com eles. E isso levantou a moral, né? Da tropa. E eles então foram e, além de defender os gibeonitas, né? Porque eles tinham um acordo de paz com eles ainda mataram os 5 reis e destruíram as suas cidades sem deixar nenhum sobrevivente. Pois é, se Deus é por nós, né? Quem será contra nós? Deus deu vitória, né? Para Josué. E eles voltaram para casa. E termina a leitura de hoje. Vou continuar agora com a irmã Lene, que vai ler para nós Salmos, Provérbios e o livro de Lucas. Continuando a leitura bíblica, hoje vamos ler Salmos capítulo 83, Provérbios capítulo 13, versículo 4 e o Evangelho de Lucas capítulo 16, a partir do versículo 19, que vai até o 17, do 1 ao 10. Começando com os Salmos. Julgamento de Deus contra as nações inimigas. Ó Deus, não te cales, não te emudeças, nem fiques inativo, ó Deus. Os teus inimigos se alvoroçam, e os que te odeiam levantam a cabeça. Tramam astutamente contra o teu povo e conspiram contra os teus protegidos. Eles dizem: venha, vamos riscá-los da lista dos povos, e que ninguém mais se lembre do nome de Israel. Pois tramam de comum acordo e firmam aliança contra ti. São as tendas de Edom e os ismaelitas, Moabe e os agarenos, Gebal, Amon e Amaleque, Filístia com os habitantes de Tiro. Também a Síria se alia com eles e se constitui em braço forte aos filhos de Ló. Faze com eles como fizeste com Midian, como fizeste com Cícera e com Jabim no ribeiro de Quizion. Eles foram destruídos em Edom e se tornaram adubo para a terra. Sejam os seus nobres como Oreb e como Zeeb, e os seus príncipes como Zeba e como Salmuna, que disseram: vamos nos apoderar das habitações de Deus. Deus meu, faze-os como folhas impelidas por um redemoinho, como a palha que o vento leva, como o fogo devora um bosque e as chamas incendeiam os montes, assim persegue-os com a tua tempestade e amedronta-os com o teu vendaval. Cobre o rosto deles de vergonha para que busquem o teu nome, Senhor. Sejam envergonhados e confundidos para sempre, que pereçam em completa desgraça. Então reconhecerão que só tu, cujo nome é Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Agora Provérbios, capítulo 13, versículo 4. O preguiçoso deseja e nada tem, mas o desejo dos que se esforçam será atendido. Agora o Evangelho de Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 19. E vamos ler também 17, de 1 ao 10. O rico e o mendigo. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Este desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Versículo 23.
No inferno estava em tormento. O rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado nesse fogo. Mas Abraão disse: Filho, lembre-se de que você recebeu os seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos. E, além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os de lá passar para cá. Então o rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Capítulo 17. Os tropeços. Jesus disse aos seus discípulos: É inevitável que existam pedras de tropeço, mas ai de quem é responsável por elas. Seria melhor para esse que uma pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse atirado no mar do que fazer tropeçar um desses pequeninos. O perdão e a fé. Tenham cuidado. Se o seu irmão pecar, repreendam-o. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes num dia e 7 vezes vier para lhe dizer: estou arrependido, perdoe-lhe. Então os apóstolos disseram ao Senhor: aumente-nos a fé. Ao que o Senhor respondeu: se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, diriam a esta amoreira: arraste-se, transplante-se ao mar, e ela obedeceria. Qual de vocês, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá, quando ele voltar do campo: venha agora mesmo e sente-se à mesa? Não é verdade que, ao contrário, lhe dirá: preparem o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto eu como e bebo. Depois você pode comer e beber? Será que ele terá de agradecer ao servo por ter feito o que lhe havia ordenado? Assim também vocês, depois de terem feito tudo o que lhes foi ordenado, digam: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Amém? Até amanhã, com mais uma leitura bíblica. Este é o quadro Em Tudo Uma Lição. Sempre existe algo que podemos aprender com Taíka Saleb. Casamento, um jardim de sonhos ou um lugar sem cor? Título de hoje: Alimentar e cuidar. Recebam com carinho, Taíka Saleb. Efésios 5, de 28 a 29 diz: assim também os maridos devem amar sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odeia a própria carne, antes a alimenta e dela cuida. Mostramos amor por nosso corpo, nutrindo e cuidando dele. Nutrir é alimentar. Com respeito à nutrição física, as esposas normalmente são mais treinadas a alimentar o marido. Por outro lado, espiritualmente falando, os maridos deveriam ser os que nutrem a mulher com algo da palavra do Senhor. Da mesma maneira que o marido se alimenta por causa do corpo,
ele também deveria alimentar-se da palavra de Deus, a fim de fortalecer a mulher. Se algum marido faz isso, pode-se dizer que ele realmente considera a mulher como parte de seu corpo. Quando o marido recebe a palavra do Senhor com o objetivo de suprir a necessidade espiritual da mulher, isso revela um amor profundo. Por causa da necessidade espiritual do cônjuge, todos nós, a verdade, deveremos buscar alimentar-nos de algo do Senhor e compartilhar com Ele. Além disso, o marido deveria cuidar da esposa como faz com o próprio corpo. Cuidar é tratar com terno amor e acalentar com terno zelo. Essa é a maneira pela qual Cristo cuida da igreja como seu corpo. Cuidar, portanto, significa tratar de algo com profunda ternura, enternecer por meio de calor terno. Por exemplo, uma mãe passarinho enternece os filhotes com o calor de seu corpo e quando ela os ajunta sobre as asas. Algumas vezes, as esposas são como pássaros frios. Elas podem não discutir com o marido, nem mesmo ficar zangadas com eles, mas podem tornar-se frias. Elas podem usar a frieza como arma para vencer o marido. Nesses momentos, o marido deve aquecer ternamente a esposa e enternecê-la, como uma mãe pássaro aquece os filhotes. O calor transmitido nesse cuidado não sufoca o outro. Antes, ele o abranda ternamente e até mesmo derrete-lhe o coração. Isso é cuidar. Efésios 5, 25 e 29, vemos as expressões como também Cristo amou a igreja e como também Cristo o faz com a igreja. Diante dessas palavras, o marido pode tentar agir em sua casa como Cristo, apenas como uma imitação, mas o resultado será frustração e decepção. O apóstolo Paulo mostra-nos o segredo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E não eu, mas a graça de Deus comigo. O marido que por meio da graça e em amor cuida da mulher, estará expressando a Cristo. Senhor, leva-nos a alimentar e a cuidar do nosso cônjuge, com amor, com ternura, por meio da Tua palavra, Senhor. Vem nos ensinar a cuidar um do outro. Ó Senhor Jesus. Esse texto foi extraído do livro Casamento, um jardim de sonhos ou um lugar sem cor. Posso orar por você, orar com você, por sua vida, por sua família. Somos mulheres de oração. Posso orar por você? Posso orar por você, orar com você. Está conosco nesta manhã nossa querida irmã intercessora Zeli Nobre e vai estar orando por nós. Obrigada, irmã, pela sua colaboração com o programa Mães Amorosas. Que Deus santifique a cada uma de vocês, que nosso amado e querido Deus possa estar nos guiando e nos purificando a cada dia. Minhas amadas, eu quero deixar um versículo para você hoje, que se encontra no livro de João, no capítulo 17 e o versículo 17, onde o Senhor tem uma palavra maravilhosa para nós, onde nos diz assim a sua palavra: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Minha amada ouvinte, você que já ouviu a palavra do Senhor neste dia, neste momento, o versículo está pedindo para você santificar na verdade. Amadas, a palavra do Senhor, ela não é mentirosa. A palavra do Senhor, ela é verdadeira. Ela é a verdade. Que você não possa desprezar essa palavra. Essa palavra, ela vem nos santificar. Essa palavra, ela vem nos lavar. É a verdade. O contato diário com a palavra
Produz a verdade em mim, em você, naqueles que ouvem, naqueles que crêem na palavra de Deus. Porque nós sabemos que essa palavra ela vem do Deus único e verdadeiro. E ela remove de nós os elementos, né, da falsidade, da vaidade dos nossos pensamentos. A palavra ela vai nos limpando de nossa vida, tudo aquilo que não agrada o Senhor. Ela vai limpando as nossas vontades, as nossas preferências, tudo aquilo que aborrece o coração de Deus. Mas que nós possamos estar cada dia santificando na palavra do Senhor. Pai querido, Pai amado, eu te agradeço, Senhor, pela tua palavra. Ó Pai, nós queremos, Senhor, ter contato diário com a tua palavra. Nós sabemos que essa palavra, ela produz em nós vida, santificação. Porque, Pai, essa palavra, ela vem do Deus único, do Deus verdadeiro. E ela remove de nós tudo aquilo que não te agrada. Ó Senhor, santifique-nos, Senhor, na verdade. Porque nós sabemos que a tua palavra é a verdade. Obrigada, meu Deus, por tudo, pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Há uma nuvem que se move sobre a igreja. Há uma voz que chama todos a peleja, que vai ouvir falar que vem do trono de Deus. Chegou a hora de deixar o que é impuro. Chegou o tempo de crescer e ser maduro, que vai lutar pra